E aí galera, beleza? Com vocês aqui mais uma vez o Tupi, que vem trazer aqui um gameplay de Arma 3. Tá? Já comprei o jogo faz tempo, já tô com essa gameplay captada faz tempo, mas infelizmente tô deixando a desejar quanto aqui a upload de gameplays aqui no canal, né? Eu vou dar a mesma desculpa, mas ultimamente tá meio, vamos dizer, meio tenso para me fazer isso. Eu tô sem tempo e alguns dias também tô sem VGA para poder capturar gameplay e também editar, né? Que eu uso Sony Vegas e uso a renderização pela GPU da Nvidia, pelo CUDA, etc. Então, como estou sem VGA, usando o onboard do processador, isso complica um pouquinho a gameplay. Então, falando em si da gameplay aí, do Arma, eu achei o jogo sensacional. Isso óbvio baseando na alpha que eu joguei, com poucos servidores ainda, mas graficamente o jogo tá excepcional, tá muito bonito mesmo, sabe? Eu acho que vai melhorar muito ainda. E eu não achei tão pesado, tá? Eu tava jogando com, o pessoal sabe, com SLI de 680, mas eu já tinha vendido uma e agora já vendi a segunda 680. Eu cheguei a jogar com uma 680 só, uma GTX 680, e joguei muito bem, bem fluido e tudo mais. Cheguei a testar também com a GTX 560 do Toro. E infelizmente, na 560 e no kit 2500K, ficou a desejar. Eu percebi o seguinte: esse jogo, ele tá bem CPU bound. O que isso quer dizer? Quer dizer que ele está exigindo muito de processador. Ser um processador quad-core com clock alto vai fazer a diferença, mais do que a VGA. Baseei isso em quê? Na utilização da VGA, tanto aqui em casa com uma ou duas GTX 680, quanto na casa do Toro com uma GTX 560, ambas a VGA ficava em 40% de utilização. Quer dizer, o jogo ainda vai ser otimizado, está em fase alfa, então possivelmente no lançamento final, ou até mesmo na versão beta, já tenham corrigido. Até algum patch para a versão alfa tenham minimizado esse problema e fazendo com que a utilização da VGA seja maior do que está realmente sendo aí. Então, no momento, o jogo está CPU bound. Então, se você tem um processador bom, com um overclock decente, você não vai ter tanta dificuldade com a VGA mid-range não, tá? O jogo graficamente, como eu disse, melhorou muito, efeito de luz e melhorou muito em relação à Arma 2. Permanece com o que era bom no jogo e procura realmente inovar. Isso que é bom de ver numa desenvolvedora, sabe? Procurar inovação gráfica. Às vezes a fórmula do jogo em si é o que você está buscando, mas você está querendo alguma inovação, você está querendo ver um trabalho, você enxerga que quem está desenvolvendo esse trabalho está fazendo algo realmente útil por ele. Eu não sei se vocês me entenderam, está fazendo algo que interessa, está trabalhando, está querendo entregar algo diferente, não algo requentado. Vamos fazer isso aqui, dar uma maquiagem aqui e lançar, porque o pessoal vai comprar mesmo, entendeu? Então você fica com a cara de trouxa. Tô comprando isso aqui, estão lançando todo ano, a mesma coisa. Isso, olha, posso citar exemplos como o COD, como o BF agora, dizendo que vai lançar o 4 aí, falando que é uma outra engine gráfica, e tá claro que não é isso, qualquer anta pode perceber isso. Então, mas não estou dizendo que o jogo será ruim, sabe? Até se o jogo tem algo a melhorar ainda. No caso do BF, questão de jogabilidade, não meu ver, muito com relação a bugs, muito, mas aqui não é o foco não, então vou falar de BF em uma outra ocasião. Então, com relação à Arma, jogabilidade excepcional. É lógico que é um jogo simulador, é lógico que tem muita, mas muita coisa ainda para ser feita ainda e melhorada. E o jogo tem muito comando. Então isso torna a jogabilidade complexa para o iniciante, mas depois de se habituar e decorar e aprender a utilizar tudo que o jogo te oferece, amplia muito o aspecto de diversão devido a essa jogabilidade complexa. Então mesmo depois de meses jogando, você vai estar descobrindo algo novo. Então, para quem é iniciante no Arma, iniciei no Arma 2, joguei muito pouco, joguei mais o DayZ, né? Eu vim pro mundo do Arma por causa do DayZ e tudo mais, e achei excepcional. E jogando DayZ, queira ou não queira, você
você aprende a jogar o Arma, assim, entre aspas, né? Então, a jogabilidade, os controles aí são parecidos e isso te facilita. Aí o que acontece? Então, eu vim pro Arma 3, teve algumas mudanças de controles, mas nada que te surpreenda ou que dificulte sua readaptação ao jogo, tá? Então, continua com a jogabilidade imersiva, divertida e realista. Graficamente está muito bom. Com relação ao som, está muito parecido com a Arma 2 mesmo, tá? O que não é ruim, já tinha uns efeitos sonoros, uma qualidade sonora, alguns ajustes avançados em relação ao som que dá para você ajustar a sua necessidade. Então essa gameplay, gente, falando dela também um pouco em si, ela tá bem monótona, tá? Eu tô pegando aí, foi a primeira vez que eu entrei num server, tinha outros players, óbvio, mas eu tava só mais apreciando o jogo do que propriamente jogando. Eu acho que foi a primeira ou segunda gameplay. Eu vou trazê-la aqui porque ela se adaptou ao tempo aqui que eu tava querendo conversar com vocês em relação a esse vídeo. Mas ela não tem nada de excepcional nem nada. E o mapa que está disponível no Alpha aí, pelo que eu vi no mapa final desse mapa, cara, vai ser só uma fração. Vai ser enorme, mas vai ser muito grande os mapas, né? Esse primeiro vai ficar muito, mas muito grande mesmo. Eu tava com uma dificuldade aí em relação a pegar a guia dos veículos aí, de ajustar. Mudou muito em relação à Arma 2. A questão do inventário das armas, como você pega nos veículos, nos corpos, etc. Mas eu já me adaptei, tive uma certa dificuldade inicial, mas depois eu vi que ela está muito mais fácil de procurar seus objetos e ajustar de acordo com sua necessidade no seu inventário do que o Arma 2. Então é uma readaptação que eu tive porque mudou muito em relação a isso. Mas nada que dificulte muito após algum tempo. Então, eu espero que a galera aí se anime a jogar aqui, não baseado nessa gameplay que eu estou simplesmente andando, mas baseado no que o jogo pode proporcionar, oferecer, principalmente na questão de mods, cara. É um jogo para PC e isso me anima a jogar no PC. Ele foi todo focado, pensado em PC. Eu lembro dos primeiros FPS que eu joguei que eram dessa forma. Que o PC era o foco, não o console. E hoje, infelizmente, a BF, COD, etc. e afins estão todos pensados em console. E isso deixa a desejar e mata muitas das ferramentas que para PC são essenciais. E é o diferencial do que se jogar em console, além da jogabilidade, óbvio. Aí eu mexendo um pouco no inventário, entendeu? Tentando ajustar e tudo mais. Aí você tem a mochila, tem o colete, as armas, tem um cinto, tem não sei o que. Então dá pra você ajustar de acordo com cada um. Mas então é o seguinte, então o que me deixa querendo jogar o Arma é justamente isso. É um jogo PC, server browse, com mod à vontade. E o que não pode ser criado? Inclusive, apesar de ter o DayZ Standalone, eu tenho quase certeza que vai ter lançamento de mod DayZ pro Marvel, sabe? Eu tenho quase certeza disso. Isso é quase que fato para mim. Então não só DayZ, mas como vários mods, o que aumenta a vida útil do jogo, que aumenta a diversão, a imersão, e que aumenta principalmente aquela questão de realmente esse jogo vale a pena pagar o preço dele. Eu paguei sem pensar e não arrependo. E olha que eu joguei poucas vezes ainda. Mas no mais é isso, galera. Espero que tenham gostado do vídeo. Abraço. Até mais.